Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Professor Olimar. Bom dia a todos e quero de imediato deixar aqui essa frase que entendo ser muito significativa. Deus não castiga ninguém. Nós só colheremos o que houvermos plantado, pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Dr. Marcos, para o seu bom dia. Bom dia, professora Zambujo, bom dia, professor Olimar, nossos amigos telespectadores. Eu deixo a frase inicial, como frase inicial, a seguinte: se cada um é livre para fazer o que deseja, é a lei que cuida de cada um. Bom dia. Eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida através da misericórdia perfeita. O bem ao mal, o ódio, luz às trevas, equilíbrio à perturbação, socorro à necessidade, trabalho à inércia, alegria à tristeza, esquecimento às ofensas, coragem ao desânimo, fé à descrença, paz à discórdia, ao desgaste, esperança ao desalento, recomeço ao fracasso, consolo ao sofrimento, justiça à crueldade, reparação aos erros, conhecimento à ignorância, bênção à maldição, amparo ao desvalimento, verdade à ilusão, silêncio aos agravos, companhia à solidão, remédio à enfermidade. E sempre mais vida aos processos da morte. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas pelas respostas de Deus, no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões da nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Autor André Luiz, médium Chico Xavier. Professor. Pois é, nós recebemos uma pergunta de telespectadores feita da seguinte forma: Deus castiga? Exatamente. A partir daí, então, nós optamos por realizar esse trabalho tentando responder essa questão. E eu já de imediato vou me servir de Francisco do Espírito Santos Neto, Hamed, Isto. que lá no livro Renovando Atitudes escreve assim: Deus não julga os atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. É assim que funciona. É assim que as coisas acontecem. Como nós fizemos um trabalho que procuramos pautar em cima da obra básica, fundamental, da doutrina dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos, eu optei por me servir, professor, da questão 258 do Livro dos Espíritos, lá na segunda parte do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, né? Capítulo 6 da Vida Espírita, Escolha das Provas. Escolha das Provas. Na questão 258 está dito assim, está perguntado que quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da sua existência terrena? É isso que eles querem saber. E aí a resposta começa a gerar naturalmente a resposta que nós pretendemos para a questão. Vejam, a resposta dos espíritos é assim: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. O próprio espírito escolhe o gênero de provas pelas quais irá passar. Isso na 258. Na 258A,
Allan Kardec pergunta assim, e acho que ele faz essa pergunta justamente para sublinhar o assunto. Então, para deixarmos claro, ele pergunta assim: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Vejam a questão. Mas então não é Deus que está castigando, que impõe essas tribulações? Porque a pergunta é: Deus castiga? Então nós estamos nos apoiando na questão 258, letra A do Livro dos Espíritos. E aí vem, naturalmente, uma resposta mais elaborada, uma resposta que diz assim: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Até aí, perfeito. Deus permite ou não. Nada acontece sem que ele permita. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e também das consequências que estes atos tiveram. Então, nós somos livres para escolher, mas depois de feita a escolha, nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos, pelas consequências dessas escolhas. Isto é aquela questão em que diz o seguinte: determinismo e livre-arbítrio coexistem na lei de causa e efeito. Eu sou livre para escolher. Liberdade absoluta e total, plena. Eu escolho o caminho que eu quiser. Mas depois de feita a escolha, eu gero consequências e que essas consequências vão estar presentes na minha vida. Então, se foi uma escolha má, consequências más advirão desta má escolha. Mas se foi uma escolha boa, consequências boas, consequentemente, nós somos responsáveis pela nossa tristeza, pela nossa alegria, pela nossa felicidade, pela nossa infelicidade. Mas eles ainda continuam, e eu gostaria de deixar isso bem claro aqui. Nada lhes torva o futuro. Aberto se lhe acha assim o caminho do bem como o do mal. Ele escolhe por onde ele quiser seguir. Se vier a sucumbir, lhe resta a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. É aquela ideia da correção, é a ideia da reparação. Arrependei-vos. Arrependei-vos, era o convite que nós recebíamos e ainda recebemos. Né? João Batista dizia isso: arrependei-vos. O arrependimento dos nossos erros, das nossas más escolhas. Muito bem. Depois ele vai dizer assim: demais cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haveres visto nisto um meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a razão nos convida a fazermos a apreciação desse assunto em profundidade. E esse assunto é a escolha das provas. Quando o espírito está na erraticidade, quando ele está desencarnado aguardando uma nova reencarnação. Temos o livre-arbítrio, mas numa escala progressiva. E até certo ponto, porque Deus é quem comanda tudo dentro da sua autoridade total. Ele não pune. Nós é que nos punimos pelas más escolhas que fizemos. Dr. Marcos, o tema é complicado. E nós vamos lhe pedir para aprofundar um pouco mais os comentários sobre a escolha das provas.
Nós, assim como o professor Olimar havia dito, nós temos essa escala, né, como tipo de uma escala espiritual, sendo que a alguns espíritos é permitido sim a escolha das provas. Aqueles espíritos mais esclarecidos, né, um tanto quanto já evoluídos dentro dessa escala. Há espíritos que pedem conselhos aos bons amigos espirituais, porque nós, quando estamos desencarnados, vivendo na erraticidade, como está descrito no nosso livro dos Espíritos, no plano espiritual, em outras palavras, nós temos os nossos convívios, nós temos amizades, nós temos mentores, nós temos professores, pessoas que nos aconselham, familiares. E espíritos pedem sim ajuda, auxílio, de uma melhor forma de poder aproveitar a passagem na Terra, no resgate desses erros, das faltas passadas. Isso, com relação a isso, nós estamos falando dos espíritos mais esclarecidos, que têm essa consciência de que tem faltas a serem resgatadas, né? No entanto, nós temos espíritos que são arredios ainda, espíritos que se comprazem no mal, espíritos que são ligados ainda a paixões inferiores, a vícios. Neste caso, a espiritualidade conta com uma farta equipe que é engajada nesse trabalho de uma reencarnação compulsória, né? Então, já que o próprio espírito, por se encontrar envolvido por algum tipo de vício, algum tipo de paixão inferior, ou se comprazer no mal, ou até mesmo ser um espírito descompromissado, que não tem vontade de reencarnar porque não se sente, não tem a consciência ainda das faltas que tem a resgatar, a suprir. Então a espiritualidade conta com uma farta equipe que providencia uma melhor forma daquele espírito então reencarnar e resgatar as suas faltas. Nós temos dentro do Livro dos Espíritos, na continuação ali da questão 258, 258A, o professor Olimar leu, nós temos nas demais questões que se seguem, Kardec vai elucidando, então, Kardec não, né? Os espíritos vão elucidando, porque Kardec vai fazendo as perguntas, com relação a essas questões da escolha das provas, né? E você veja que, às vezes, o espírito que tem a consciência do seu resgate, do resgate que tem a fazer, ele pede coisas que estão acima das suas forças. E aí, então, Deus, né, através dessa equipe de trabalhadores voluntariosos que cuidam desses planos reencarnatórios, ele não permite que tudo aquilo aconteça, porque Deus só coloca sobre os nossos ombros fardos que nós podemos suportar. E os espíritos que têm essa consciência mais elevada, eles se sentem tão endividados, mas tão endividados, que eles acabam por querer resgatar o máximo possível, né? Só que em contato com a matéria as coisas são muito diferentes, né? Os professores aqui sabem disso. E a tendência do espírito sucumbir é muito grande. Então Deus, na sua plenitude, né, na sua perfeição, ele sabe exatamente aquilo com o que nós podemos nos obrigar, qual é o tipo de contrato ao qual nós estamos aptos a cumprir, porque Deus quer o nosso bem, Deus não quer que nós falhamos. E a questão do arrependimento, que o professor Olimar trouxe também, como ferramenta, né? O arrependimento, nós vamos abordar aí a seguir, é a ferramenta que faz com que nós nos detenhamos do caminho, porque o arrependimento só vem com a dor. Vamos abordar isso aqui ainda hoje, professor Zambujo. Estamos encerrando já a primeira parte do nosso programa de hoje, mas eu vou deixar para o senhor, professor, o que podemos acrescentar a esta resposta de hoje sobre o tema Deus castiga? Até já.
Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Estamos recomeçando o nosso programa de hoje, Comunicando Espiritualidade, e trazendo um tema extraordinário. Deus castiga? Professor, nós deixamos uma pergunta para o senhor sobre esse tema. Afinal, Deus castiga ou não castiga? Vamos aprofundar. A questão basicamente é a seguinte: Deus não castiga. Né? Ele estabelece as suas leis são claras. O problema é que nós muitas vezes passamos em brancas nuvens, de forma alienada pela vida. Não observamos, não aprendemos as lições. E muitas vezes repetimos os erros. Errar está dentro das nossas possibilidades. E nós erramos. Agora, repetir os erros é sinal de que não aprendeu. E aí é que está o problema. E aí nós precisamos, sim, parar para analisar, para observar. Por exemplo, aquele indivíduo que quer ser um presidente de um determinado país. Né? Ele tenta, as pessoas desejam, mas Deus permite ou não. E nós já tivemos casos assim. É verdade. Eu me lembro, se não me engano, é o caso do Tancredo Neves. Estava pronto, deu a diverticulite e acabou. Acabou ali. Ali mesmo. As pessoas queriam, ele queria, tudo estava encaminhado e ele acabou desencarnando antes da hora. É sinal de que Deus não permitiu. E aí é que nós precisamos parar. Então, aprofundando essa questão, o que está dito, o que está sendo sublinhado em todo esse trabalho até o presente momento? É de que nós, enquanto espíritos, escolhemos as provas. E aquelas que nós não escolhemos nos são impostas, porque não temos condições ainda para fazermos uma escolha com devida sabedoria. Então, os espíritos escolhem para nós aquelas provas que vão ser úteis, que vão ser benéficas, que vão nos trazer, sim, progresso espiritual. Muito bem, mas a questão é, não parece natural que se escolha as provas menos dolorosas? Essa é uma questão interessante, né? Bom, já que eu tenho que passar por essas provas, quem sabe eu escolho aquelas que vão ser menos complicadas, mais fáceis. Isso não parece natural? Para nós, espíritos encarnados, parece. Agora, logo que a gente se desliga da matéria, cessa toda a ilusão. Né? E a nossa maneira de pensar passa a ser outra, bem diferente. Então, se nós queremos, por exemplo, galgar uma condição melhor, nós nos submetemos a uma prova, ou a provas muito complexas, como, por exemplo, um concurso, que hoje são provas extremamente complexas, difíceis, porque é grande o número de concorrentes, mas nós nos submetemos por livre e espontânea vontade, e aí nos afastamos dos amigos, nos dedicamos o tempo disponível para o estudo, o tempo disponível, e estudamos e procuramos melhorar e nos capacitar para até conseguirmos vencer. É uma prova que nós mesmos escolhemos. Então, aqui no mundo material, nós temos exemplos claros disto. Então, a questão é, não parece ser muito mais natural escolher as mais fáceis? Não, não parece. Porque de acordo com o objetivo, de acordo com a meta a ser atingida, a complexidade da prova vai nos trazer, com certeza, melhores possibilidades, melhores condições. Então, o espírito pode, assim, escolher uma prova muito rude e, consequentemente, por exemplo, uma existência angustiada. Ele pode escolher isso. Porque ele quer alcançar mais depressa um resultado, um estado melhor. Tá? Como o doente, por exemplo. Escolhe o remédio mais desagradável para obter
a cura de imediato. Podemos fazer isso e fizemos isso com frequência. Tá? Doutor Marcos, a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer nos leva a uma questão importante. Os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diferente da nossa maneira de apreciar? Com certeza. Mas antes eu queria botar a mão num vespeiro, mexer aí na ferida. Nós temos ali a questão 258A, que foi abordada pelo professor Limar, onde Kardec pergunta: não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Não é Deus que impõe as tribulações ao espírito como castigo? Lá no meio da resposta, os espíritos dizem: dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade pelos seus atos e das suas consequências. Nada lhes torva o futuro, o caminho do bem está à sua frente, como do mal. Com isso, meus irmãos, eu quero dizer que não existe a marginalização. A tal bendita marginalização. Fulano é marginalizado. O caminho do bem está na frente dele, tanto quanto o caminho do mal. O espírito é responsável, único e exclusivamente responsável pelas suas escolhas. Ele pode optar se ele vai matar ou não, se ele vai roubar ou não, se ele vai seguir no caminho do bem, que às vezes o espírito que escolhe nascer em uma favela, em um bairro menos agraciado, onde as escolas têm mais dificuldades do estudo, mas ele escolheu por aquilo ali. O espírito escolhe se ele quer o caminho mais difícil para evoluir ou se ele quer o mais fácil, que é roubando. Então, assim, a bendita marginalização, fulano é marginalizado. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ou seja, ninguém é marginalizado. E às vezes se atrela isso ao preconceito. Se relativiza as coisas, né? Dizendo que fulano é marginalizado porque tem o preconceito. Não, só um pouquinho. A pessoa se marginaliza sozinha. Ela tem responsabilidade pelas suas escolhas. Né? Agora, atendendo à questão do professor Azambuja, se os espíritos apreciam as coisas de um modo diferente, né, quando desprendidos da matéria. Quando desprendidos da matéria, isso já vem dito já dentro do próprio livro dos espíritos, que o maior lamento dos espíritos é o tempo perdido, né? É o tempo que se perdeu na encarnação. E os espíritos engajados, mais esclarecidos nessa questão do resgate das suas faltas e do tempo perdido, a primeira coisa que eles querem é uma encarnação que lhes apresse esse caminho, né? Lhes apresse essa questão do avanço espiritual. Então nós temos exemplos aí, né? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor à ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles se não sujeitar-se a provas voluntárias, que lhes advirão honras e proveitos se não sucumbirem, né? Os concursos, como o professor Olibar falou. Então ninguém galga posições nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores. Ou seja, o espírito, quando ele está desprendido da matéria, como eu mesmo disse aqui antes, o maior lamento é o tempo perdido. Ele então não vê a hora de resgatar, de haver esse tempo perdido, né, de uma maneira mais... E Deus, nessa hora, entra com a ponderação, né? Porque às vezes nós assumimos tantos compromissos de uma encarnação que nós não temos condições de cumprir. Mas quando erramos, o arrependimento vem com a dor. A dor é a catapulta, a dor é o remédio que faz com que nós voltemos ao caminho. Se nós estamos caminhando muito depressa, tropeçamos e caímos, nos machucamos, é sinal de que nós estávamos andando muito depressa, né? E não que Deus nos puniu, nos dando uma rasteira e nós caímos no chão. Não. Isso vem como alerta.
Então, era isso, professor Zambujo. Nós já estamos chegando no final do nosso programa sobre esse tema complicado, não é, professor? Não é, doutor Marcos? A nossa telespectadora que insistiu nessa resposta, eu espero que tenha, porque o que nos parece é que as dúvidas persistem. É isso, professor? Meu Deus do céu. De fato, nós respondemos ou tentamos responder essa questão a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos. Letra A, onde diz que Deus não castiga. Tá? Mas nós temos uma mensagem final aqui que realmente nos coloca diante de uma questão bem mais complexa. E ela está no livro Espírito da Verdade, psicografia do Chico, autoria do André Luiz, e que diz assim: Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Abrimos um novo campo de discussão. Ele não perdoa porque perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Solicitei e o senhor atendeu. Doutor Marcos. Deixo como mensagem final a seguinte passagem: tudo é escola, tudo são lições, porque nada se perde na casa de Deus e a sua vontade é sempre soberana. O que parece punição é apenas correção dos desvios que trilhamos e faz parte do nosso processo educativo. Bom domingo a todos. Até a próxima.